Maria está aqui comigo agora para apresentar o Silvestre e é um momento muito especial nesta homenagem que o festival está a fazer, porque foi aqui que nós nos conhecemos neste filme. Penso que foi aqui que ela começou a sua carreira. O João César Monteiro, portanto, ela explicará como é que desafiou para fazer o filme. Tinha 15 anos, não era, na altura. E é também um dos primeiros filmes que eu produzi, já no princípio dos anos 80, e é ainda um filme muito particular também na filmografia do João. Portanto, não tem, são daqueles poucos filmes que escapam ao João de Deus, como se pode dizer, e penso que é um filme que ainda agora é de uma enorme modernidade, mas isso são vocês que o vão descobrir. Mas eu agora, sobretudo, quero passar o micro à Maria para ela nos introduzir o Silvestre e o que é que foi para ela esta experiência. Muito obrigada, Paulo. Obrigada pela vossa presença. E realmente este é um filme especialíssimo na minha vida, porque foi o início de tudo, de alguma forma. Eu não me destinava ao cinema, destinava-me às belas artes. Toda a gente na minha família pensava que eu faria belas artes. E o João César era amigo da minha mãe, e ele tinha começado a filmar, não é, em exteriores, com o Paulo, não é? E nós íamos acompanhando as filmagens. Ele passava lá em casa com a Margarida e contava das filmagens do Silvestre que eles estavam a filmar em cenários em Trás-os-Montes, com outros atores e tudo. E depois o João César teve daquelas coisas dele e parou tudo. Quer contar um bocadinho? Não, é só muito rapidamente para contar esta fase. O projeto do Silvestre ia-se passar em Trás-os-Montes, na altura também estava a filmar o Francisca, e o João foi para lá, com uma equipe bastante inexperiente também, porque eu não conhecia ainda as equipes, não conhecia ninguém, e com um grupo de atores, não vou nomeá-los agora, e penso que ele percebeu que, por um lado, que não era bem aquilo que ele queria, e portanto arranjou todos os pretextos, mas todos, para não filmar. E durante 10 dias que lá teve, deve ter filmado 1 minuto, percebe? Ou porque fazia frio, ou porque não tinham trazido o pequeno almoço, ou porque havia uma nuvem no céu e que não se podia, numa altura em que fazia muito frio. E eu fiz 5 viagens de carro nessa altura, entre Lisboa e aquilo era para lá de Chaves, nem sei onde é que era, e não havia autoestradas, porque cada vez que chegava a Lisboa ele tinha parado a rodagem. Quando lá tinha eu outra vez, via outra vez, e depois não via. E um dia, e acho que foi a primeira vez que isso aconteceu em Portugal, eu decidi parar a rodagem, ao fim de 10 dias. Disse, vai tudo para Lisboa. Ele ficou absolutamente, bom, fez aquelas crises, mas como é que ainda não gastámos o dinheiro todo? Pois não, mas não vamos gastá-lo e não vais fazer. E pronto, e foi assim. E veio, vou-te processar, vou fazer isto tudo. Bom, aquelas coisas habituais, é lógico. Mas, e foi 6 meses depois que ele repensou o projeto todo e decidimos filmar em estúdio. E aí ele veio ter comigo, Paulo, mas eu gostava imenso de mudar os atores todos. Eu disse, há algum problema? Eu disse, não temos nada, não filmaste lá nada lá em cima, portanto temos de filmar. E foi aí que a Maria apareceu. Mas eu penso que... Mas o Luís Miguel já estava? Não, estava a Marta Reynolds e não sei quem era. Eu acho que, numa certa maneira, foi por causa dos atores que ele não filmava. Ele apercebeu-se que não tinha escolhido os atores que queria e que realmente ele queria era mudar completamente o cast e que não estava contente com aquilo. E, portanto, foi aí que veio. Não sei se já estava a pensar em si na altura, mas foi exatamente, penso, por causa disso, porque praticamente nenhum ator dessa primeira fase entrou depois para a segunda. E então... ele decidiu, efetivamente, ou decidiram, não sei, a filmar na Tobis, onde estava também a acabar-se o Bobo, não é? Na parte de cima,
com o Zé Álvaro de Moraes. E então para mim foi, e tinha-se filmado já a conversa acabada, salvo erro, não é? Com o famoso transflex, que era uma técnica moderníssima na época. Toda a gente queria usar o famoso transflex que o João Botelho tinha usado no Conversa Acabada. E então refazer um pouco, enfim, lembra um pouco o Perceval Le Gallois, não é? Também do Romer, refazer toda aquela história em estúdio. E para mim foi uma descoberta maravilhosa, porque foi descobrir o cinema e também, quer dizer, a máquina, não é, do cinema e o seu artesanato, que é uma coisa que ainda hoje me fascina, não é? Que a máquina de fazer cinema, as equipes, as técnicas, o transflex, aquelas coisas todas. E foi determinante também porque foram as pessoas, não é, que conheci na época e que ainda hoje influenciam a minha vida e são referências artísticas, evidentemente o Paulo, mas o João César, mas o Luís Miguel Sintra, o Vasco Pimentel, Jorge Silva Melo, o Joaquim Pinto, que andava por lá também, Teresa Madruga, não é? São pessoas que me parecem ainda hoje referências essenciais no cinema português. Então, de alguma forma, eu diria que não poderia ter começado melhor, de forma mais inesperada para mim, mas não sei se foi entrar no cinema pela porta grande, mas foi pela porta mais mágica que era possível. Então, espero que gostem do filme. Muito obrigado e vamos ver. Eu espero que a cópia esteja boa, acho que sim. É uma cópia que vem da Cinemateca e pronto. Obrigadíssimo, Maria. Vamos continuar a acompanhar a sua obra. Espero que continue.